Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite. Estamos aqui reunidos para realizar o culto do dia 6 de maio de 2021, tá? E vamos então iniciar lendo uma página desse livro, o Vinha de Luz. É a lição 65, cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. É o Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante leis eternas. Todos rogam paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria das criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas no plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da nossa casa, Aliança da Fraternidade, e à egrégora do Evangelho da Noite, e também aos nossos guias e protetores espirituais que tantos zelam por nós, aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores e amigos e simpáticos.
Graças a toda essa pleide divina, poderemos realizar o Evangelho da noite de hoje, agradecendo a semana que recebemos, desde a última quinta-feira, agradecendo todas as bênçãos, toda a proteção e todo o amparo. Jesus esteja conosco nesses próximos minutos, que nós possamos estar envoltos pelas entidades benfazejas que vão limpar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos templos corporais e também reharmonizá-los de acordo com o diapasão das esferas mais sublimes e mais altas, de vibrações mais sutis. Jesus Cristo esteja conosco nesses minutos de estudo e dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Queridíssimos, hoje nós vamos dar em continuação ao capítulo 24 de Mateus. Aí na vez passada nós estudamos os versículos de 1 a 14. E eu falei para vocês que os estudiosos são unânimes em dizer que essa passagem é uma das, se não a mais difícil da Boa Nova, dos 4 evangelhos, tá? Mas o que eu não disse é que não é só os versículos 1 a 14 que estudamos na vez passada, que é uma profecia. Os outros versículos também. Eu acho que é o capítulo 24 todo. Porque ele vai tratar de profecias, entendeu? Então, por exemplo, agora Jesus vai continuar profetizando. E aí, quando faz profecias, vocês vão ver que são profecias difíceis de interpretar. O Pastorino deu o nome de dias calamitosos. É a profecia que ele vai fazer, né? Que virão dias calamitosos. E aí ele descreve assim, deixa eu mudar de texto. Presta atenção, hein? É o Cristo falando para os apóstolos. Então, é para todo mundo prestar atenção. Porque não é o Cristo falando para aqueles apóstolos de 2020 anos atrás, não. Ele está falando para a gente. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Tem uma diferença aqui, o Pastorino leu, ele traduz direto lá dos originais, né? Toda vez que essa abominação da desolação, ele acha que é melhor, que são as palavras reais, estão lá. Todas as vezes, pois, que virdes o horror da devastação, dita por meio de Daniel, o profeta, existindo no lugar santo, quem lê entenda. Inclusive lá na maioria das traduções, é texto corrido, quem lê entenda. O Pastorino botou entre aspas. Entre esqueci. Isso assim. Aí, então, os da Judéia fujam para os montes. O que está no terraço, não desça para apanhar as coisas de sua casa. E o do campo, não volte para trás para apanhar a sua capa. Mas
Ai das gestantes e das que amamentam nesses dias. Orai, porém, para que não ocorra vossa fuga no inverno nem no sábado, pois haverá tão grande calamidade, qual não ocorreu desde o início do mundo até agora, nem ocorrerá. E se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria nenhuma carne, mas por meio dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que desviariam, se possível, até os escolhidos. Vede que vos predisse. Se então vos disserem, olha, está no deserto, não saiais. Ei-lo no apartamento, não acrediteis. Porque como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a chegada do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se juntarão as águias. Difícil, você não acha? Espera só um instantinho. Então, são profecias muito duras, palavras duras, difíceis. E aí, mais difícil é fazer a interpretação delas, né? Porque isso ele falou há muito tempo, né? Na época que estava pregando. E o que acontece? Se a gente for olhar nos outros dois evangelistas sinóticos, eles falam praticamente a mesma coisa. Às vezes a divisão é um pouco diferente, a divisão dos versículos, né? Mas, inclusive, levaram mais ou menos o mesmo número de versículos, falam da mesma coisa, na mesma ordem, tá? Só o Lucas é que começa falando no capítulo 17 e depois ele continua no 21. Mas as frases são mais ou menos as mesmas, tá? E aí, o que a gente vê aí? De novo, ele continua a profetizar. Profetizar é uma coisa que... A coisa que mais tem na Bíblia é profeta, né? Profeta, profetizando. Esses que entraram no cânone da Bíblia são os que foram assumidos como os divinamente inspirados, mas era uma verdadeira avalanche de profetas profetizando na época, porque era até uma tradição. Mas todos igualmente tinham um problema sério, que era você profetizava, mas não dizia quando ia acontecer. Né? Ninguém que profetizou disse quando ia acontecer. O máximo que acontece é dar alguma marcação, às vezes de fenômeno da natureza, depois de um eclipse, né? Ou também de um outro marcador temporal, entendeu? Depois que o grande rei morrer. Mas aqui você vê que não tem exatamente isso. Na vez passada eu chamei a atenção para o fato de as profecias estarem correndo juntas. O Cristo está falando de várias profecias que eram vários eões acontecendo junto, né? Uma relativa à cidade de Jerusalém, ao templo, e uma outra que seria relativa aos seres individualmente, né? A evolução de cada um,
e um outro que seria uma coisa do éon, da coletividade, que aí marcaria um tempo. Aqui continua. Então, todas as vezes, pois, que virdes o horror da devastação, dita por meio de Daniel, então, olha lá, Daniel já profetizou. Daniel, o profeta, lá no Velho Testamento. Exigindo no lugar santo, quem lê entenda. O Pastorino diz que essa observação foi feita não pelo Cristo, mas pelas pessoas que estavam escrevendo, porque o Cristo não escreveu nada, né? Quem lê entenda. Mas, de um modo geral, quem lê entenda. Então aí começa a questão de você fazer interpretação de profecia. Então, os da Judéia fujam para os montes. Os da Judéia. O que está no terraço não desça para apanhar as coisas de sua casa. E o do campo não volte atrás para apanhar sua capa. Então o que ele está dizendo? Os que estão no telhado, no terraço, dependendo da tradução, vai aparecer telhado, vai aparecer terraço. É mais para terraço. Tipo, sabe aqui no Rio a laje? Tomar sol na laje? Até porque, mesmo quando é telhado, os telhados eram muito usados para secar coisas. As pessoas já tinham reforço, né, para aguentar as pessoas andando em cima. Né? Não era a telha, então não tinha problema da telha sair no lugar. Geralmente era aquela palha que é meio impermeável. E o telhado era usado para secar coisas, às vezes até um peixinho, uma carninha, bota no telhado. Que aí também dificulta os bichos rasteiros de pegar, né? Só fica problemático os que voam, né? Mas não tinha tanto assim. E aí, os que estão no terraço não desçam para apanhar. Aí começa a interpretação, os que estão no terraço não desçam para apanhar. Mas ele não diz o que vai acontecer, ele não está falando assim, vai vir um tsunami, uma onda, vai alagar tudo, então você não desça. Não, ele está só falando de que alguém subiu, ascendeu, e que esse alguém que está em cima não volte atrás para pegar. Então assim, se você já está no terraço, você ascendeu, não volta para pegar suas coisas, as coisas de sua casa. Tá entendendo? Então, assim, quem já ascendeu, né, que já descobriu os verdadeiros valores da vida, não faça um movimento contrário. Não vão dar atenção a coisas materiais, por mais que o entorno esteja sinalizando, que dificilmente vai sinalizar, que você devesse voltar atrás para pegar coisas materiais. Então você vê, e quem está aí tem o outro, né? E o do campo não volte atrás para pegar a sua capa. Então se você já está você já alcançou um horizonte aberto, você já está no campo. Que campo? Campo do saber. Você está com uma visão boa, você é uma pessoa que consegue ver longe, que não tem obstáculos na sua frente. Se você já está com essa vista para sua frente, não vai voltar atrás para pegar a capa. A capa. Se você já se descobriu para a vida, como é que você vai se embotar? Mas ai das gestantes. Aí parece até uma profecia cruel, né? Mas ai das gestantes e das que amamentam naqueles dias, nesses dias. Aí, os exegetas são unânimes em dizer que dá a impressão que é porque elas são tão gestantes e porque elas estão amamentando. Mas aí se refere a uma dificuldade do ser. Então, assim, a mulher está gestando, mas ela não sabia que vinham esses tempos difíceis, né? Foi pega no transcurso.
Então, coitada, e a criança que está lá dentro muito menos. Né? E aí das gestantes e das que amamentam. E a que está amamentando está levando um ser. Então isso fica mais difícil no deslocamento, fica mais difícil de subir no terraço. Ele está assinalando mais uma questão orgânica, que na verdade seria para homens e mulheres, não é só para as mulheres. O que ele está falando? Não é de gestar nem de amamentar. Ele está falando de características orgânicas e psicofísicas que o ser carrega, que dificultam ele a progredir. Então ele está falando assim, vai vir, né? Vai vir, vai acontecer aí. Mas assim, você tem que estar se preparando a vida toda, como eu assinalava no estudo passado. Porque se você encarnou, já é escola, desde que está neném, lá no ventre. Já tem as provas de neném, de embrião, de feto, entendeu? E depois de neném. Então já está valendo. Mas isso daí, algumas circunstâncias, elas são psicofísicas, psicoorgânicas. Você vai, quando chegar esse momento, você vai estar com aquela característica. E aí, você é uma pessoa que vai ter que prestar mais atenção, como se fosse uma grávida subindo para o terraço. Ou mesmo cruzando um campo. Ou alguém que leva um neném no colo. Entende? Isso é uma característica sua. Você vai ter que se ver com isso. E é uma coisa que você ia ter que passar mesmo. Se você foi pego nesse momento, porque embora a figura remeta à mulher, não é uma coisa circunscrita à mulher, é ao homem. Só que não teria uma figura tão fácil para você botar para o homem, entendeu? Mas é uma característica também espiritual. Ele está falando, crendo que a manifestação física, ela é toda baseada no que você é espiritualmente. Então, poderia dizer, vou chutar, se você chegar um momento difícil da Terra e você está na Etiópia, né? Nos anos 80, quando falava em fome, falava da Etiópia. Então, se está passando uns momentos difíceis e você está na Etiópia, está dentro desse momento psicofísico, tá? Pois haverá tão grande calamidade. Aí os que amamentam nesses dias. Orai, porém, para que não ocorra vossa fuga no inverno nem no sábado. O que ele está dizendo aí? De novo, né? Se você puder escolher, faz agora, quando está na boa. Não deixa sua evolução, todas as coisas que envolvem a encarnação, quitar seus débitos, melhorar o seu eu. Faz agora, não vai esperar, né? Que a sua fuga ocorra, a vossa fuga ocorra no inverno, nem no sábado. No inverno, porque vai estar frio, no lugar que neva vai nevar, vai estar mais difícil. E no sábado, porque no sábado você só podia dar 2.000 passos. Você vê como é que as coisas mudam, né? Imagina, hoje em dia ninguém dá 2.000 passos nenhum dia da semana, né? Cá entre nós. Mas na época tudo era longe. Acabou a água, vai pegar lá no poço. Aonde é que é o poço? Tá 2 quilômetros para lá, ó. Vai andar 2 quilômetros para lá, 2 quilômetros para voltar. Entende? Então, na época, dentro daquele preceito, que não podia fazer nada dia de sábado. Então, não podia fazer nada, era inclusive andar. Então, ficou combinado que é, no máximo, 2.000 passos. Então, você estaria limitado à sua fuga. Pois haverá tão grande calamidade, qual não ocorreu desde o início do mundo até agora, e nem ocorrerá. Então ele está falando de uma transição grande, tá? Agora ele passou para fora. Repara isso. Vê, ele estava falando de você estar
com algum óbice físico, como uma mulher grávida, ou que está cuidando do neném, está amamentando. Ele está falando de uma época fora, exterior. Se não está aí, já não está mais falando se você está grávida ou não. Então, cuida para não ser no pior momento da sua vida, né? Um sábado, no inverno, num sol, na época lá naquela região, então, no sol escaldante, no meio do verão, sol a pino, as estradas sem nenhuma árvore, a água escassa, vai morrer desidratado. E é isso, ó, agora ele está passando que vai ocorrer no mundo, uma coisa. E se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria nenhuma carne, nenhum ser, né? Mas por meio dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Provavelmente ele está falando de uma transição realmente grande, talvez planetária, que isso não vai ocorrer com 100% das pessoas. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, vai ter a transição planetária. Todo mundo vai ser promovido. Você está no terceiro ano lá do primário. Aí vai passar para o quarto ano. Quando está no primário, é mais provável que todo mundo passe. Mas depois vai passando, depois sexta série, sétima. Aí já começa, nem todo mundo vai passar, né? Que o cara pode ser reprovado em biologia, em física e química. Então, já começa alguns ficarem para trás. O que ele está dizendo é que vai, por causa desses mais evoluídos, digamos, se não se abreviasse aqueles dias, não se salvaria nenhuma carne. Mas, por meio dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É que, na verdade, essa transição planetária é quando tiver um número, né, um número X de almas que fizeram a transição, que, na verdade, que vão impactar na vibração do planeta, o planeta, então, completa a sua transição. Então, isso não vai ser do dia para a noite. Isso é um movimento que já começou e vai durar mais umas 3 décadas. E a gente está fazendo a transição. E durante esse período, as almas que não ficarem mais nesse diapasão do globo terrestre, elas vão sendo migradas para planetas que tenham uma vibração mais próxima delas, tá? Então, se alguém vos disser, olha aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que desviariam, se possível, até os escolhidos. Então a gente olha quanta informação aí. A gente acabou de ser informado que os escolhidos é os que se escolheram, né? Os que estão na vibração, se eles mantiverem, eles não vão, mesmo com grandes falsos profetas e grandes prodígios, eles não vão se desviar, se possível. Não é possível, se eles estão ligados, né? Estaremos, se nós estivermos ligados ao Cristo, vamos botar assim, né? Na primeira pessoa. Quer dizer, no caso, terceira pessoa do plural. Né? Mas eu tenho que cuidar de mim e eu da minha coletividade. Se nós estivermos sintonizados, faremos a passagem sem se desviar. Como é que ele está chamando? E eu tenho certeza que é esse chamado.
Porque ele botou um versículo sozinho. Vede que vos predisse. E no versículo tem só isso. Tem versículo com 10 linhas. Esse versículo, vede que vos predisse. Eu avisei. É para você não se desviar que eu estou avisando antes. Se então vos disserem, aí ele volta para o mesmo, reforçando. Se então vos disserem, olha, está no deserto, não saiais. Ei-lo no apartamento, em outras traduções, ei-lo em casa, não acrediteis. Ele está falando o quê? Eu vou terminar de ler para dar unidade. Porque como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a chegada do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se juntarão as águias. Ele está falando o que ele fez durante todo o Evangelho. Quando falavam para ele, você é o Filho de Deus? Tu dissestes. Tu o dissestes. Ah, você é o rei não sei o que lá? Tu dizes. Para quem foi a única pessoa que ele disse, sou eu. A primeira começa que a pessoa não perguntou diretamente. Samaritana. Capítulo 4 de João. O encontro com a samaritana. E é o início da pregação, hein? Ninguém está sabendo que ele é o Cristo. Não tem rumores. Fizeram um rumor, foi parar lá na Samaria. Não. Ela não sabia com quem ela estava conversando. O Cristo está... Tanto é que ele está andando só com os apóstolos. E aí ele entrava esse diálogo com ela, e ela vai perguntando, ela fala, eu ouvi falar que vem o Messias. E ele fala, sou eu. Olha, o que ele está dizendo? O oposto disso aí. Não é ele ali, ele aqui. A certeza interior. Quem recebeu o Cristo dentro de si vai ter certeza disso. Não vai precisar ninguém dizer. A fusão, ela é avassaladora. Ela é um resplendor. Entende? E aí, porque como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, é uma coisa inequívoca, assim será a chegada do Filho do Homem. Você vai ter certeza que chegou. Onde quer que esteja o cadáver, aí se juntarão as águias. Aí aqui tem todo um estudo que falaram, mas não tem águia lá naquela área da Judéia. Mas ali lá tem muito corvo. Morre e aparecem os corvos, né? Ou os corvos. Talvez os corvos. Enfim. Aí o pastorino foi ver e a palavra usada é águia. Porque ele não está falando de comer cadáver morto. Ele está falando justamente o oposto. A partir da morte do Cristo, quem vai transcender? Quem vai sair? A águia, ela não come carniça. E ela não vai onde tem animal morto. A águia, ela voa mais alto que todos. A águia consegue encarar o sol, porque ela tem uma membrana extra no olho, que permite ela é como se fosse um filtro desses insufilmes que põe em carro. Ela filtra a luz do sol, ela consegue enxergar mesmo olhando o sol, porque ela consegue baixar essa outra membrana, ela consegue encarar a luz do sol, entende? Então, embora tenham dados que depois, com o tempo, foram sendo adquirindo valores opostos, onde quer que esteja o cadáver, aí, numa outra tradução no Marcos, acho que está onde está o corpo, aí se juntarão as águias, né? Os que vão
receber essa mensagem de transcendência do Cristo. Não é bonito? Muito bonito, gente. Agora, difícil, tá? Difícil. Tem muito estudo em cima disso e muitas outras interpretações, mas do que eu li, essa é que faz mais sentido e o Pastorino também acha isso. Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Vamos nos assentar tranquilamente. Nós já botamos a nossa garrafinha com água ou o nosso copo, mas eu vou pedir para fluidificar a água da sua geladeira toda. Então é só a gente agora fazer a sintonia e mentalizar bem, tá? Então vamos imaginar o nosso anjo protetor, o nosso guia espiritual, dando esse passo na gente. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando a inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e racional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Rogamos, Senhor, para que os fluidos benéficos, terápicos e bálsamos reconstituidores possam ser depositados nas nossas águas, na água do nosso lar, nas garrafas de água que preparamos, nos copos ou na água que está estocada na nossa geladeira, que ela possa ser fluidificada. Que essa ação possa, na medida do possível, beneficiar todos os lares em volta e talvez até a caixa d'água do nosso prédio. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis,
Graças à egrégora da nossa casa, Aliança da Fraternidade, de nossa reunião, o Evangelho da Noite. Graças aos nossos queridos amigos espirituais, guias e protetores individuais e de família, anjos guardiões e espíritos benfazejos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse momento que passamos juntos. Obrigado pela possibilidade de reharmonização corpórea e de recebermos essa energia transmutadora, de sermos reharmonizados e reequilibrados de acordo com o diapasão divino das camadas superiores da vida. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, a nos envolver, nos abraçar e nos conduzir, Senhor. Senhor, ilumina aqueles outros núcleos da nossa família de sangue, da nossa família ampliada, dos nossos queridos amigos que dividem conosco essa senda, que dividem conosco esse EON, que dividem conosco essa atual caminhada. Que todos esses outros núcleos familiares, pessoas, animaizinhos, formas vivas do planeta, né, toda essa Gaia possa ser beneficiada com esse nosso culto, com essas nossas orações rogativas, com esse clamor que pedimos, para podermos, Senhor, humildemente mandar para o planeta uma vibração de reharmonização e de recuperação da saúde planetária, com o intuito de auxiliar vibratória e energeticamente com esse momento de transição. Então, Senhor, que nesse momento o planeta possa receber do nosso humilde culto a colaboração de um quanto de energia na restituição da saúde planetária, na restituição dos vários níveis de energia que aqui convivem, na restituição desse ser vivo, Gaia, e também, Senhor, cobrindo não só a humanidade encarnada, mas a humanidade desencarnada também, Senhor. Que todos possam se beneficiar dessa catedral ampliada, que é o nosso culto do Evangelho da Noite, feito dessa forma, cada um em sua casa, no seu momento sincrônico de alguma forma no espaço. Dá-nos então, Senhor, a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Dá-nos uma boa semana. Que todos fiquem na paz do Cristo agora, hoje e sempre.